Era uma vez, há muito tempo, um homem chamado Abrão. Ele morava numa cidade chamada Harã, junto com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e toda a sua família. Abrão já era um senhor de idade, e Sarai também. Eles não tinham filhos e levavam uma vida tranquila, cuidando dos animais e da terra. Mas um dia, algo maravilhoso aconteceu. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais! Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. De repente, Deus falou com Abrão. Sim, o Criador do céu, da terra, das estrelas e dos mares, falou diretamente com ele. Que incrível, não é? E sabe o que Deus disse? Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Uau! Deus estava pedindo para Abrão deixar tudo para trás. A sua cidade, a sua casa, os vizinhos, os amigos, tudo. E o mais curioso, Deus não disse para onde ele iria. Só falou, eu te mostrarei. Mas aqui está o mais surpreendente, Abrão não questionou, ele não reclamou, ele não disse, mas Deus, para onde eu vou? Ele simplesmente confiou. Ele acreditou nas palavras de Deus com todo o seu coração. Mesmo sem ver o mapa, sem saber o caminho, ele disse sim. E Deus fez uma promessa maravilhosa: eu farei de você uma grande nação. Abençoarei você, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Que promessa maravilhosa! Mas lembra, Abrão nem tinha filhos. Como ele poderia ser pai de uma nação? Mesmo assim, ele acreditou, ele confiou em Deus de olhos fechados. Então, com o coração cheio de fé, Abrão arrumou suas coisas, as tendas, os camelos, as ovelhas, os servos, as malas. E chamou Sarai e Ló. Eles partiram juntos, como uma grande caravana, rumo ao desconhecido, onde estava a terra prometida. Só Deus sabia. Mas sabe o que é mais lindo nessa parte da história? É que Abrão mostrou o que significa ter fé, confiar em Deus mesmo sem saber o que vai acontecer. Ele não pediu explicações, não ficou com medo, ele apenas obedeceu. E assim começou a grande jornada de um homem que, mais tarde, seria chamado Abraão, o pai de uma multidão. Depois de obedecer ao chamado de Deus e sair da sua terra, Abrão caminhou por muitos lugares, montando tendas, cuidando dos seus animais e sempre seguindo a direção que Deus mostrava. Mas havia um detalhe que apertava o coração de Abrão e de sua esposa Sarai. Eles não tinham filhos. Já eram muito velhinhos, Abrão com quase 100 anos e Sarai com 90, e mesmo assim continuavam esperando. Eles sonhavam em ter uma família, uma casa cheia de risadas de crianças, filhos correndo pelos campos. Mas os anos passavam e nada. Então, numa noite bem tranquila, enquanto Abrão olhava para o céu estrelado, Deus falou com ele novamente. E Deus disse: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo. A sua recompensa será muito grande. Mas Abrão respondeu com o coração apertado: Senhor Deus, que me darás? Não tenho filhos. Quem herdará tudo que tenho será Eliezer, o servo da minha casa. Mas Deus, com sua voz cheia de amor, respondeu com algo extraordinário: esse servo não será o seu herdeiro. Um filho seu, do seu próprio sangue, é quem vai herdar tudo. E então, Deus levou Abrão para fora da tenda e disse algo que o fez sonhar ainda mais alto: olhe para o céu. Consegue contar as estrelas? Assim será a sua descendência. Que cena linda! Já imaginou Abrão olhando para o céu, com os olhos brilhando? As estrelas cintilavam lá no alto. Eram milhares, milhões. Ele não conseguia contar nem mesmo uma parte delas. E mesmo que aquilo parecesse impossível, Abrão creu. Sim, ele acreditou com toda a sua alma, mesmo sendo velho, mesmo sem entender como aquilo seria possível. E sabe o que Deus fez?
Deus considerou Abrão como justo por causa da sua fé. Mas Deus não parou por aí. Mais tarde, ele falou com Abrão novamente. Dessa vez, foi algo tão especial que mudou até o nome dele. Deus disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja íntegro. Farei uma aliança com você, e de você farei muitas nações. E então, Deus declarou: Seu nome não será mais Abrão, pai exaltado, mas sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Uau! Agora ele era Abraão, o homem que carregava em seu nome a promessa de Deus. E Deus também abençoou Sarai, mudando o nome dela para Sara, e prometeu que dela também viriam reis e nações. Mesmo sem ainda ter um filho nos braços, Abraão e Sara agora carregavam uma promessa viva em seus corações, uma família que começaria pequena, mas que se tornaria tão numerosa quanto as estrelas no céu. Abraão e Sara já estavam bem velhinhos. Ele tinha 100 anos e ela, 90. Seus cabelos eram branquinhos como a neve, e a pele já estava cheia de marquinhas do tempo. Era quase como se eles fossem o vovô e a vovó da vizinhança. Mas havia algo muito especial em seus corações. A promessa de Deus ainda estava viva. Sim, aquela promessa de que eles teriam um filho, mesmo sendo tão velhos, ainda estava de pé. E sabe o que é mais incrível? Deus nunca esquece o que promete. Um belo dia, quando tudo parecia comum, algo milagroso aconteceu. Deus visitou Sara como havia prometido. E ela ficou grávida. Isso mesmo, aquela senhora de 90 anos, que já nem sonhava mais em ter filhos, começou a sentir um bebezinho crescendo em sua barriga. Você pode imaginar a emoção. O coração de Abraão devia bater forte toda vez que olhava para Sara com a mão sobre a barriga. Eles se olhavam e riam de alegria, riam de surpresa, riam porque Deus estava fazendo algo impossível acontecer. Depois de 9 meses de espera, numa manhã ensolarada, cheia de pássaros cantando e o vento soprando suave nas tendas, nasceu o bebê. Era um menino lindo, saudável, de bochechas rosadas e olhinhos brilhantes. Um milagre nos braços de 2 velhinhos que nunca deixaram de acreditar. E qual foi o nome que deram a ele? Isaac, que significa ele riu riso, porque tanto Abraão quanto Sara riram de alegria, riram de surpresa, riram porque não podiam conter a felicidade de ver que Deus cumpriu exatamente o que havia prometido. Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que ouvirem isso rirão comigo. E Abraão, cheio de gratidão, abraçava Isaac e pensava: Deus é fiel. Ele fez nascer vida onde só havia esperança. Ele transformou a promessa em realidade. Naquele dia, toda a casa de Abraão celebrou com grande alegria. Foi uma festa cheia de risadas, cânticos e muita gratidão. E assim nasceu Isaac, o filho da promessa, o início da grande nação que Deus havia prometido. Depois que Isaac nasceu, o coração de Abraão e Sara era só alegria. Ele cresceu correndo pelos campos, brincando com os animais e ouvindo seu pai contar sobre o Deus que fazia promessas e sempre as cumpria. Isaac era o tesouro da casa, o filho tão esperado, o menino que representava a promessa de Deus. Mas então, um dia, Deus quis testar o coração de Abraão. Ele queria ver se Abraão realmente confiava nele acima de tudo, até mesmo acima do seu filho amado. Então, Deus chamou Abraão, e Abraão respondeu: Eis-me aqui. E então Deus disse algo muito difícil: pegue seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá até a terra de Moriá. Lá, ofereça-o a mim como sacrifício sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Uau, que pedido difícil! Será que você consegue imaginar o que Abraão sentiu? Seu coração deve ter ficado apertado, suas mãos trêmulas, os olhos cheios de lágrimas. Mas mesmo sem entender, ele decidiu obedecer. Porque Abraão sabia que podia confiar em Deus, mesmo quando as coisas pareciam dolorosas. Na manhã seguinte, bem cedinho, Abraão acordou, preparou seu jumento, pegou lenha para o sacrifício, chamou 2 servos e o seu amado filho Isaque. E, assim, eles começaram a longa caminhada rumo ao Monte Moriá. Durante 3 dias, eles andaram juntos. 3 dias com Abraão pensando e orando. 3 dias com Isaque andando ao seu lado.
lado, sem saber o que estava por vir. Quando chegaram perto do monte, Abraão disse aos servos: fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos até lá para adorar. Depois voltaremos. Repare, ele disse voltaremos, porque, no fundo, Abraão acreditava que Deus daria um jeito. Abraão colocou a lenha nos ombros de Isaque, e os dois subiram juntos o monte. Enquanto caminhavam, Isaque olhou ao redor e perguntou: papai, temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, com o coração cheio de fé, respondeu: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Chegando ao lugar que Deus havia mostrado, Abraão preparou o altar com pedras, colocou a lenha e, com o coração cheio de coragem e tristeza, amarrou Isaque e o colocou sobre o altar. Então, ele levantou o cutelo, pronto para obedecer. Um silêncio assustador tomou conta do monte, mas, de repente, no último instante, uma voz poderosa ecoou dos céus: Abraão, Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. E a voz disse: não toque no menino. Agora eu sei que você me teme, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Ufa, que alívio, que momento de emoção. E então, Abraão olhou ao redor e viu algo maravilhoso: um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Era o sacrifício que Deus havia providenciado. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu a Deus no lugar de Isaque. Ele chamou aquele lugar de O Senhor Proverá, porque naquele monte Deus realmente proveu tudo o que era necessário. E então, Deus falou novamente com Abraão e reafirmou sua promessa: porque você me obedeceu e não negou seu filho, eu te abençoarei grandemente. Sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia da praia. E por meio dela, todas as nações da terra serão abençoadas. Que prova difícil, mas que vitória maravilhosa! Abraão passou no teste e Deus mostrou mais uma vez que ele é fiel, poderoso e cuidadoso com aqueles que o amam de verdade. Depois daquele momento tão forte e emocionante em que Abraão provou sua fé, confiando em Deus até o último segundo, o céu se encheu novamente de palavras vindas do próprio Criador. Mais uma vez, o anjo do Senhor falou com Abraão, e desta vez com ainda mais poder e alegria. Era como se o céu estivesse sorrindo para aquele homem de fé. E então, o anjo disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, certamente te abençoarei muito. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia, e tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Mas a parte mais especial foi essa: e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, porque obedeceste a minha voz. Que promessa maravilhosa! Deus estava dizendo que, por causa da fé e da obediência de Abraão, toda a humanidade, sim, todas as pessoas de todos os lugares do mundo seriam abençoadas. E você sabe como essa bênção aconteceu? Muito tempo depois, nasceu alguém muito especial, da família de Abraão. O nome dele é Jesus. Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos amar, nos ensinar e nos salvar. E ele nasceu exatamente como parte da promessa feita lá atrás, ao nosso amigo Abraão. Deus estava escrevendo uma história que começava com a fé de um homem e chegaria até nós, trazendo salvação e esperança para todos. Abraão não sabia todos os detalhes, mas ele confiou. E porque ele acreditou nas promessas de Deus, hoje, nós temos a maior de todas as bênçãos, Jesus, o Salvador do mundo. E agora, todas as famílias da terra, todas mesmo, podem ser alcançadas por essa promessa. Basta crer, assim como Abraão creu. E assim termina essa linda jornada de fé, confiança e amor entre um homem e seu Deus.